Vamos então orar, vamos interceder, vamos pedir ao Senhor a sua bênção, a sua graça sobre nós nesta manhã no estudo da sua palavra. Oremos. Pai, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Rogamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos ver o Senhor, ver as lições da tua palavra, que tanto precisamos, ó Pai. As lições, ó Deus, que serão capazes de transformar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. Concede misericórdia a mim e usa-me como instrumento em tuas mãos. Abençoe cada um destes irmãos aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O lugar dele. O objeto da classe é esse livro, Pastoreando o Coração da Criança. Esse irmão, Ted Tripp, é um irmão abençoado pelo Espírito Santo. E Deus o concedeu uma visão, uma sistematização de princípios, todos decorrentes da palavra do Senhor, a respeito da criação de filhos. Então, eu já ouvi muita gente falar assim, mas a gente tem que estudar na igreja a Bíblia, e não um livro. Tá? A gente está estudando a Bíblia. É a palavra do Senhor que a gente está estudando. E Deus concedeu a este irmão, a este pastor, a bênção e o entendimento de sistematizar de forma bem didática, bem pedagógica, os princípios da palavra do Senhor. Mas nós estamos estudando a palavra do Senhor, não as ideias da cabeça do pastor Ted Tripp, nem do presbítero Roberto, nem minhas, nem do pastor Letinho, que seja. Nós estamos estudando os princípios da palavra de Deus. E eu queria fazer aqui com vocês uma retrospectiva do que já foi visto até aqui. Eu falei assim para o Beto, vou fazer uma breve puxada do que já foi visto, porque eu acho que eu preciso de organizar a minha cabeça, não é nem a classe, talvez seja eu mesmo. Começou o estudo, irmãos, tratando aí das influências formativas na vida dos nossos filhos. Tudo aquilo que eles recebem de estímulos, de orientações, e que são capazes de moldar a vida deles, o coração, a personalidade, a vida mesmo dos nossos filhos. E o caminhar seguinte foi de que as influências que nós vamos dar aos nossos filhos devem ser aquelas que os orientem em direção a Deus. Ali está bem clarinho, mas é uma cruz que tem lá na frente. Então, nós devemos procurar influenciar os nossos filhos para que eles se orientem em direção a Deus. Que eles sejam um barquinho, a vela, que o vento a soprar os leve em direção ao Senhor. Que o vento seja a sua palavra, seja o caminho da verdade, que os direcione ao alvo, que é Jesus, que é a cruz de Cristo, que é o Senhor. Então estudamos, esses foram os primeiros capítulos do livro, que é as influências formativas, a orientação que devemos dar em direção ao Senhor. E em terceiro lugar, nós vimos o princípio da autoridade, que é dado pelo Senhor, que é dado aos pais sobre os filhos, porque nós estamos sob a autoridade de Deus, devemos obedecer a sua palavra. E o princípio da autoridade representa segurança, proteção, amor, bênção do céu na vida dos nossos filhos. Então, o iniciozinho do livro, para quem está lendo e acompanhando, é isso: influências formativas, orientando em direção a Deus. Em seguida, o princípio da autoridade. Semana passada, o Beto tratou a respeito dos objetivos na criação dos filhos. A primeira parte desse estudo dos objetivos é a parte errada, a parte feia, ele fala, que é a parte feia dos objetivos. São os objetivos não bíblicos, que ele ressaltou aqui. Hoje, a gente vai entrar no capítulo 6, que tem como título Modificando os seus objetivos. É o contraponto bíblico dos objetivos que ele tratou na semana passada. No finalzinho ele deu cenas do próximo capítulo, Seria o que a gente vai tratar hoje, que é olhar para a palavra do Senhor e ver e reconhecer ali o contraponto daqueles objetivos não bíblicos que ele tratou na semana passada. E então eu queria convidá-los a, nesse primeiro momento da aula, a examinar o seu coração. Você que tem filhos, especialmente filhos ainda aí na primeira, na segunda infância, na adolescência,
que ainda tem sobre eles, né, a autoridade, que ainda está com o dever do Senhor de exercer sobre eles o ensino, a orientação, encaminhá-los aí na palavra, que você examinasse o seu coração. Qual é o objetivo que você tem na criação dos seus filhos? Queria que você visse aí, passasse aí um estetoscópio aí espiritual dentro de você, para que você veja sinceramente o que você pensa, qual que é o seu propósito, para que você tem filhos, você educa os seus filhos em direção a quê? Quais são os seus objetivos? Muitas vezes a gente traça uma lista, né? Eu tenho vários propósitos na minha vida a respeito dos nossos filhos. Eu queria que você fosse sincero e traçasse aí agora no seu coração qual é o real objetivo do seu coração na criação dos seus filhos. Eu já fiz isso e a gente é pego de surpresa muitas vezes com o que aparece, porque nós precisamos examinar as reais intenções do nosso coração. E quando a gente examina, quando a gente enfrenta de cara a nossa própria realidade, o nosso próprio coração, a gente costuma descobrir alguns propósitos. E junto, né, com os propósitos bíblicos, eu queria fazer o comparativo do que ele falou semana passada, junto com os propósitos bíblicos. Você pode ir em duas direções. Seu objetivo pode ser um objetivo bíblico, um objetivo conforme a palavra do Senhor, ou pode ser se não for assim, ele será certamente um objetivo não bíblico, um objetivo que não agrada a Deus, um objetivo que está na contramão do propósito do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos. Então, em primeiro lugar aí, a gente pode ver objetivos não bíblicos. A gente pode ter a intenção de ter filhos felizes e bem-sucedidos. Foi o que ele começou semana passada. Não, minha tarefa primordial é proporcionar aos meus filhos uma vida de maneira que eles sejam felizes, que eles sejam bem-sucedidos, que eles não tenham frustrações, que eles sejam, assim, sempre agradados, sempre tranquilos. Então, filhos felizes e bem-sucedidos, pura e simplesmente, é um objetivo não bíblico. O segundo que você pode ter encontrado aí no seu coração, falhou o controle, é uma vida confortável e livre de problemas. Não, eu quero que meus filhos não tenham nenhuma pendência, eu quero que eles fiquem bem, e eu vou minimizar aqui tudo que eu puder para que meus filhos tenham uma vida extremamente confortável e livre de problemas. Se o seu objetivo é esse, você está na fila aí, na coluna dos objetivos não bíblicos. Mas esse controle não funciona. Só funciona em casa, né? Na hora valendo ele não funciona. O seu objetivo pode ser o temor dos homens. Você pode ter um desejo de aprovação, um desejo de reconhecimento, um desejo de ser elogiado, de ser visto, poxa, ali está uma família aqui, né? Filhos bem educados, né? Que reconhecido pelos seus pais, pelos seus sogros, né? Você talvez antes de ter filhos foi uma pessoa muito crítica e agora você teme, né? Quem está ao seu redor a respeito do que você já criticou e você não quer ver isso nos seus filhos. O temor dos homens também, muitas vezes é o que guia a criação dos nossos filhos. A gente quer agradar ao outro, a gente está com foco em quem está ao nosso redor, quem está nos vendo aqui. E aí a gente teme as pessoas e transfere isso como um propósito na educação dos nossos filhos. Então, se você está buscando aprovação, reconhecimento, palmas, elogios, temor dos homens, você está na coluna dos objetivos não bíblicos. E por último, o orgulho. A gente às vezes quer ter um orgulho da nossa família, quer ter um orgulho dos nossos filhos, um menino que cumprimenta as pessoas, que é obediente e tal, e aí a gente tem prazer em sentir aquele orgulho, em ver a nossa família bem encaminhada. Então, se é o orgulho também que está te motivando a se empenhar na criação dos seus filhos, você também, assim como eu, se for isso, estamos todos na coluna dos objetivos não bíblicos. Por outro lado, se a avaliação do seu coração foi essa seguinte, você está na coluna dos objetivos bíblicos. Ensinar os filhos a viver para a glória de Deus e a desfrutar dele em todo o tempo.
Esse é o objetivo primeiro. A pergunta número 1 do breve catecismo, baseada em Romanos 11:36, ela nos leva a isso aí. Por que Deus nos criou? Deus nos criou para que a gente o glorifique e desfrute dele para sempre. Esse é o nosso objetivo. Então, na criação dos filhos, a gente tem que ter esse foco. Levar os nossos filhos a glorificar ao Senhor. E que eles tenham a vida de desfrutar em Deus em todo o tempo. Esse é o objetivo bíblico por excelência. Em segundo lugar, você não tem o temor dos homens. Você tem o temor do Senhor. Porque você recebeu filhos para orientá-los na direção de Deus. E tem vários mandamentos e preceitos bíblicos para que nós, pais, obedeçamos. E na observação desses princípios, ao criar os nossos filhos, nós devemos temer ao Senhor. Ele é que sabe a realidade do nosso coração, a essência da nossa vida. E quando nós nos aplicamos nesta tarefa, nós devemos ter o foco de que quem está vendo realmente o que estamos fazendo e se estamos obedecendo ou não a sua palavra é o Senhor. O temor do Senhor deve ser um objetivo também a nos guiar na orientação dos nossos filhos. E em terceiro lugar, honrar ao Senhor na criação dos filhos. Honrar e obedecer, exaltar, glorificar a Deus. Então, irmãos, nós não devemos criar filhos para serem felizes. Nós devemos criar filhos para que eles conheçam a Deus e o glorifiquem para sempre. Nós devemos nos afastar do temor dos homens e nos aproximar do temor do Senhor. E honrar não a nós mesmos, não os nossos pensamentos, as nossas condutas, os nossos resultados, mas honrar ao Senhor na criação dos nossos filhos e em tudo aquilo que fazemos. E para alcançar esse alvo, o alvo certeiro, está aí as Escrituras, estão aí os preceitos da palavra do Senhor, que vão nos ajudar de uma maneira perfeita, maravilhosa, certeira, na educação dos nossos filhos. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver os objetivos bíblicos. Vamos modificar os objetivos que nós vimos semana passada, né? Objetivos extremamente perigosos e antibíblicos. E vamos buscar hoje a palavra do Senhor para esses objetivos. E como é que nós alcançamos esse objetivo bíblico? Nós vimos semana passada e vamos ver o contraponto hoje. Então, se você quer criar os seus filhos para glorificar ao Senhor, para ensinar o temor do Senhor, para que você mesmo tenha um temor do Senhor, se você quer honrar ao Senhor na educação dos seus filhos, como é que você faz isso? Muitas vezes a gente emprega esse método aí, habilidades especiais, né? A parte dos objetivos não bíblicos. A gente coloca os nossos filhos em inúmeras atividades para que eles se destaquem, e é o inglês, é o balé, e é a natação, e a gente quer ver os nossos filhos se desenvolver bem, a gente quer dar boa educação e desenvolver talentos. Isso nós já vimos semana passada. Isso está dentro dos objetivos não bíblicos. Com isso a gente quer melhorar a autoestima da criança, quer que ela seja autoconfiante, que ela seja segura, para que os seus talentos se desenvolvam e ela receba elogios, aplausos, e a boa educação e etc. E a gente quer atender às necessidades da sociedade. Não, mas todo mundo estuda inglês. Toda criança estuda inglês, tem que estudar inglês. A gente põe o menino no inglês. O menino vai chorando porque não quer ir, porque quer brincar, porque como aconteceu lá em casa. E a gente põe o menino no inglês. E a gente tem que pôr no balé, porque tem que apresentar no balé, tem que fazer isso. E a gente enche a vida dos nossos filhos de coisa com base naquele objetivo primeiro, não bíblico, de que eles precisam ter uma vida feliz, uma vida confortável, eles precisam ser reconhecidos e etc. E também a gente busca para eles a estabilidade financeira, né? Lá no futuro, você está planejando que seu filho seja bem sucedido, bem estável financeiramente, ter uma vida confortável, uma vida livre de problemas, e todo o desenvolvimento das habilidades da criança e da boa educação que você quer dar, está dentro de um foco não bíblico de ver o menino feliz e sem problemas. Estável financeiramente, bem sucedido, reconhecido. E aí a gente dá total prioridade aos valores desta vida, deste mundo, e deixa bem de lado os valores eternos e os valores da palavra de Deus. Correria pelo desenvolvimento das habilidades e da boa educação ganha prioridade. Por outro lado, o
que a palavra de Deus nos ensina sobre as habilidades dos nossos filhos e sobre a boa educação que eles devem receber? Aqui, ao contrário, nos ensina que o desenvolvimento das habilidades especiais tem como expressão a mordomia pelos dons e talentos que Deus nos recebeu. Queridos, não é errado desenvolver talentos em nossos filhos, mas nós devemos desenvolver estes talentos, proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades, de uma boa educação, tendo como ponto de vista, como foco, como centro, a mordomia dos talentos que Deus nos deu. Nós somos responsáveis por cuidar bem, desenvolver bem os talentos que Deus colocou em nossas mãos, nas mãos dos nossos filhos. Então nós devemos desenvolver os talentos como expressão em obediência ao Senhor, como expressão de responsabilidade e não ser negligente com aquilo que Deus deu. Que Deus deu para nós, que Deus deu para os nossos filhos. Então as habilidades, elas devem gerar gratidão, porque tudo que nós somos vem do Senhor. Tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Se o seu filho vai bem nas competições esportivas, se ele recebe elogios lá, ensine-o a agradecer a Deus por isso, a honrar ao Senhor por isso e a dizer: filho, eu me alegro extremamente com esse seu talento, e Deus é tão bom que te concedeu esta capacidade, que você o honre com isso. Então nós devemos gerar nos nossos filhos a gratidão ao Senhor e fazê-los perceber que tudo que são, tudo que desenvolvem, tudo que eles conseguem alcançar vem do Senhor. As habilidades especiais também, elas devem buscar tornar nossos filhos mais capazes de servir ao outro, abrindo canais ministeriais. Nesse ponto aqui eu vejo duas questões, é o inglês e a música. Muitas vezes a gente fica ansioso para ver o menino falar inglês, para que ele tenha portas profissionais no futuro. É ótimo isso. Muitas profissões, elas exigem mesmo inglês, e é excelente que as crianças saibam mesmo o inglês. Mas pense no quanto o aprendizado do inglês pode ser bom na vida espiritual dos seus filhos, no exercício ministerial dos seus filhos. Ele pode se integrar em ministérios de tradução da palavra. Ele pode receber missionários que falam inglês. A gente lá em casa recebe e eu passo cada vergonha porque eu não falo fluentemente inglês. Seria tão bom se eu falasse e abrir tantas portas. Então o inglês, irmãos, é fundamental para uma criança que no futuro quer ser um missionário. Quem for ser missionário transcultural vai ter que falar inglês. Os missionários hoje que estão atuando aqui no Brasil, nas tribos indígenas, todos estão estudando inglês, porque o inglês abre portas espirituais, o inglês abençoa o reino de Deus, o inglês é necessário, é um instrumento importante. Então esse desenvolvimento de habilidade, com esse foco, honra ao Senhor. Outra coisa, a música. Lá em casa nós estamos estudando piano, eu e os dois meninos. Mas lá na frente, assim que eles tiverem força nos dedinhos, eu quero que eles aprendam violão. Porque eu acho que é tão bom, irmãos, a gente senta aqui numa rodinha com os irmãos e toca um violão. A Fá que sabe ali, que é a nossa socorrista de violão. Senta com a gente, toca, dirige cântico e traz assim um momento de adoração. Que coisa maravilhosa! Vamos desenvolver essa habilidade nos nossos filhos. Vamos capacitá-los, irmãos, para honrar ao Senhor aqui no louvor, no coral, nas questões musicais da igreja, na adoração. Desenvolva habilidades que honrem ao Senhor, que abram canais ministeriais, que façam com seus filhos, sirvam aos outros, sejam bênção no outro, e não habilidades pensando apenas neles, no que eles podem ser, no que eles podem ter. Vamos desenvolver habilidades nos nossos filhos, para que eles honrem a Deus. E habilidades desenvolvidas sob o ponto de vista bíblico, ela prioriza o culto doméstico, ela prioriza a devocional da família e ela prioriza o dia do Senhor. A gente passou por um momento lá em casa esse ano, no começo. Paulo Roberto gosta demais de futebol. Quem conhece ele de perto aqui sabe. E ele treina no futsal da escola desde 4 para 5 anos. Esse ano ele foi convidado a integrar o time da escola, a treinar com o time da escola. Mas a alegria foi imensa, para ele. Pulou de alegria. Eu fiquei meio apreensiva, para encher mais a agenda dele, mais 2 horas na semana. Atrapalhou o meio de campo lá em casa, na questão do culto doméstico. Os dias que ele começou esse treino à noite,
Ele chegava cansado, tomava banho, lanchava e não tinha força para nada. E aí o que aconteceu? O culto doméstico foi excluído. Nesses dias de treino não tinha culto doméstico. Aquilo foi me dando um negócio assim. Aí eu tentava fazer o culto depois do almoço, não dava certo, porque eles têm natação. Aí eu tentava fazer o culto antes do treino, antes do jantar, mas aí não dava, porque tinha tarefa, tinha aquelas coisas, acabava sendo um tempo atropelado. Foi uma crise. Aí eu caí em mim. Eu estou falando de mim, porque terça o Beto não está em casa, porque ele está no discipulado. Então é minha responsabilidade. Aí eu falei, não tem jeito não. Com o menino com sono, cansado, tendo feito não sei quanto de atividade, vai ter o culto doméstico. E a gente está seguindo assim. 8:45, geralmente é a hora que a gente está parando para o culto doméstico. Aí é uma luta, botar o menino sentado, né, não deixar ele dormir, deitar pelo chão, focar. Eu procuro trazer uma lição mais objetiva, né, um assunto mais simples, mas nós temos feito o culto doméstico. Se eles dormem 30 minutos, 40 minutos mais tarde, é feito o culto doméstico de todo jeito. Isso é uma batalha, não é fácil. Mas as habilidades dos nossos filhos, elas não podem atrapalhar o culto, a vida devocional da família. Se a sua agenda está lotada demais com o desenvolvimento da boa educação dos seus filhos, a ponto de atrapalhar a vida devocional da família, até mesmo o dia do Senhor e as questões espirituais, nós precisamos repensar se esse objetivo realmente é um objetivo bíblico. A palavra de Deus nos diz que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo que temos e que somos é para o Senhor e vem do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer desenvolver boa educação, habilidades, talentos? Desenvolva o temor do Senhor e terá um filho bastante hábil, especialmente hábil, que vai honrar ao Senhor. Como alcançar os objetivos bíblicos? Nós vimos semana passada ajustamento psicológico. É uma preocupação muito grande de todos nós pais. Nós queremos filhos estáveis emocionalmente. Mas do lado dos objetivos não bíblicos, muitas vezes a gente só busca o bem-estar do menino, né? Frente às demais pessoas, a gente quer que ele se sinta bem, quer que ele se sinta tranquilo, não quer que ele fique para trás em nada, né? Ele tem que estar por cima. E qualquer coisa que acontece, a gente corre na escola e questiona os professores, porque meu filho sentava na primeira fila, agora ele senta na última, e por que aconteceu isso? Porque a gente quer que os nossos filhos estejam por cima, e que a cabeça deles esteja bem. A gente não quer que eles se sintam diminuídos, excluídos. Bullying, então, meu Deus, não pode. O menino não pode... Ninguém pode olhar de cara feia para ele, ninguém pode empurrar, nada pode acontecer, porque o nosso objetivo é o bem-estar total e completo. O menino não pode ter nenhum tipo de frustração. As frustrações também fazem crescer os nossos filhos, as frustrações fazem parte da caminhada de desenvolvimento psicológico e emocional dos nossos filhos também. Aí a gente vai atrás das terapias, que o menino converse, que o menino, né, saiba ouvir os conselhos adequados para se ajustar psicologicamente. E com isso a gente ensina que o foco é o menino. O foco está nele, no seu amor próprio, na autoconfiança. E tudo passa a girar em torno da criança, dos filhos. E aí a gente ensina para ele a desconsiderar o outro, a pensar em si. Não, se eu estou me sentindo bem, se o meu amiguinho que não vê muito bem, tem problema na vista, está sentado aqui atrás, se eu estou na frente, eu quero sentar na frente, problema dele. Muitas vezes a gente transmite esse sentimento aos nossos filhos. Ensina que eles estão em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e eles desconsideram as pessoas ao seu redor. Sob o ponto de vista bíblico, irmãos, nós também nos preocupamos com o ajustamento psicológico dos nossos filhos. Todos nós queremos filhos saudáveis emocionalmente, bem ajustados, com a cabeça no lugar. Mas olhando para a palavra de Deus, como é que a gente alcança isso? A gente relembra e reforça a cada dia aos nossos filhos a necessidade de confiar no Senhor. De ter no Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, as suas emoções, os seus medos. A gente relembra aos filhos a necessidade de confiar em Deus. Confiando em Deus, eles vão ter um emocional bem estável e bem ajustado. A palavra de Deus nos ensina aí que o ajustamento psicológico, né, sob o ponto de vista bíblico, no sentido de que entende que a segurança e a estabilidade emocionais são encontradas em Deus.
A estabilidade emocional dos nossos filhos não está em não sofrer nenhum tipo de exclusão na escola. A estabilidade emocional dos nossos filhos não está em fazer com que ele sente sempre no lugar que ele quer sentar. A segurança emocional dos nossos filhos está em Deus, no Senhor. É nele que nossos filhos vão saber que não precisam ter medo. É nele que nossos filhos vão saber que são amados, que estão seguros, que são abençoados. O ajustamento psicológico precisa ser também visto sob o ponto de vista da palavra do Senhor. A expectativa de alegria e satisfação dos nossos filhos não está no outro. A gente ensina que está em Deus, que está no Senhor, que está no nosso Senhor, no nosso Salvador. Ajustamento psicológico sob o ponto de vista bíblico, ele está sempre voltado a nos encontrarmos em Deus, a que os nossos filhos se encontrem no Senhor. Busca compreender as necessidades das pessoas ao redor e não apenas as necessidades próprias. A criança aprende que ela não é o centro do mundo, existem outros ao redor, outros amiguinhos, existem os irmãos e até mesmo o pai e a mãe, que muitas vezes a criança atropela até mesmo as necessidades do pai e da mãe, porque ela não pode ter nenhum desvio para cá ou para lá. Então, o ajustamento psicológico é importantíssimo e precisa ser estudado, empregado, sobre o ponto de vista bíblico, sobre o ponto de vista da palavra de Deus. Salmo 57:7 diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Eu gosto demais deste versículo. Porque quando a gente pensa no psicológico, a gente já pensa em desestrutura, muitas vezes, né? E a Bíblia nos ensina que em Deus o nosso coração está firme, está seguro. O Senhor é o nosso amparo, é a nossa força. Nele nós encontramos identidade de quem nós realmente somos. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nos medos que eles têm, nas inseguranças, nas questões que enfrentam de relacionamento, saber que em Deus eles são amados, são cuidados, protegidos e seguros, e que se ele exercer ali o caráter de Cristo, ele vai ter uma vida tranquila, mesmo se as circunstâncias ao redor forem mais complicadas. Seguindo, a gente vai para o bom comportamento. Nada mal, né? Filhos bem comportados. Bom comportamento é algo que todo mundo almeja. Mas, sob o ponto de vista não bíblico, a gente busca um bom comportamento apenas sob o ponto de vista de postura, de educação. Né? Se o menino trata bem, obedece, assim, externamente, se ele está cumprindo ali o protocolo, está tudo ok. Né? Sob o ponto de vista não bíblico, basta o comportamento exterior. Nós agimos por conveniência ou por pressão, já falamos aqui muitas vezes. Nós queremos a todo custo que a criança tenha um bom comportamento, porque me é conveniente que ela tenha. Muitas vezes a gente tolera em casa maus comportamentos que na rua a gente não tolera. Não, aqui na casa de fulano de tal não vai fazer isso não. Ou na casa dos meus sogros não vai fazer isso. Ou no aeroporto, ou dentro da loja eu não aceito. Mas em casa o menino pinta e borda. Porque o meu objetivo não bíblico é apenas um bom comportamento quando me convém, quando eu estou sob pressão. E isso não agrada a palavra do Senhor. Se o seu objetivo também é ensinar os filhos a simplesmente se comportarem bem, vocês vão ensiná-los o instrumento da manipulação. E criança faz isso como um mestre. Criança sabe manipular. Sabe exatamente o que fazer, em que momento, o que dizer, como chorar, para que a gente ceda àquela pressão que ela vai fazer. Então, se a gente ensina a criança que para que esteja tudo ok, ela basta ser bem comportada, aí ela começa a manipular. Eu estou precisando de tal coisa, minha mãe não vai me dar, eu já sei exatamente o que fazer, vou me comportar bem aqui, vou me comportar bem ali, e depois eu vou dizer, mãe, ó, me comportei, e aí tal, e isso aí as crianças vão aprendendo a viver por manipulação, quando o que a gente exige é simplesmente o bom comportamento. A correção paciente e santificada é reprimida pela urgente pressão de mudar o comportamento. Isso está no livro, página 60. E o Beto citou um exemplo aqui semana passada que aconteceu com ele. Muitas vezes você
deixa de lado uma correção bíblica, um momento de instrução da criança, de orientação na palavra, com calma, sem ira, com amor, para dar lugar a uma pressão de mudança de comportamento, que às vezes vem acompanhada de um grito, né, ou de um beliscão, um saculejo menino, e às vezes para aparecer para quem está perto, a gente perde a chance. É fácil? Nunca, jamais. Difícil, extremamente complicado. Mas para servir ao Senhor, nós devemos deixar de lado o bom comportamento como objetivo puro e simples. Olhando para a palavra do Senhor, como é que nós trabalhamos esse objetivo bíblico de ver nos nossos filhos bom comportamento? Guardar o coração, um coração enraizado no lugar certo, cheio do Espírito Santo e da palavra, frutificará bom comportamento que glorifica a Deus. O bom comportamento, ele não deve ser o foco da nossa educação, mas ele é consequência da educação. Ele vem como fruto da educação que honra ao Senhor. O fruto de uma criança que tem um coração transformado é um bom comportamento. Às vezes, até alcançar esse bom comportamento como fruto verdadeiro do coração da criança, demora um pouco mais. E nessa caminhada, a gente recebe muitas críticas, muitas. E aí a gente diz, mas também você conversa demais. Eu já ouvi isso muito. Você conversa demais com essas crianças e tal. E na minha época a gente dava logo um grito e já resolvia. E a criança vai obedecer por medo, vai obedecer por conveniência dela mesma, vai obedecer porque ela quer manipular. Mas ela não vai obedecer porque ela está entendendo que Deus exige dela obediência. Não, o bom comportamento ele vem, mas como fruto de um coração transformado, pastoreado. O coração revela quem somos de verdade. Um coração bem orientado vai dar frutos verdadeiros e não frutos de manipulação. Os nossos filhos irão brotar frutos verdadeiros, porque eles serão assim. Quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proceder do coração às fontes da vida é brotar do coração aquilo que a gente é na essência, de verdade, sem enganar ninguém. E é isso que a gente quer que os nossos filhos sejam. Olhando para a palavra do Senhor, nós queremos vê-los bem comportados, bom comportamento, mas como um bom comportamento que brota daquilo que eles são, de verdade e na essência. Provérbios 4:23, aí é o versículo-chave do livro. Prosseguindo, esse aqui pega pesado, né? Como é que ter filhos salvos pode ser um objetivo não bíblico? Muitas vezes, irmãos, nós buscamos um evento de salvação. Nós queremos que o nosso filho vá lá na frente na escola bíblica de férias, que ele faça a oração do pecador, ou que ele atenda algum apelo na igreja, ou até mesmo que ele faça a pública profissão de fé. Quando isso acontece, aí a gente fala, agora eu estou livre, ó, filhos convertidos, estou livre, beleza, meu filho foi lá na frente, atendeu o apelo, pronto, lavei minhas mãos, acabei, minha tarefa está cumprida. E aí a conversão do filho se torna um objetivo também por si só, e a gente deixa de pastorear, instruir e disciplinar os filhos. Como é que nós vamos saber o momento em que nossos filhos se converteram? Não tem como saber. Não tem como, não, a partir de agora ele não precisa mais da instrução do pastoreio, porque agora ele está salvo. Não tem como saber, irmãos. Cabe a nós como pais, almejar a transformação de vida dos nossos filhos, mas caminhar com eles, instruindo na palavra. Filhos salvos é o meu maior objetivo como mãe. Eu me empenho no meu ministério na maternidade para que meus filhos sejam salvos, sejam resgatados. Eu almejo sinceramente, mais do que a saúde, mais do que qualquer coisa, não vai valer de nada tudo que eu ensinei para eles, tudo que eles viveram, tudo que nós vivemos, todas as alegrias, tudo, se eles se perderem na eternidade. Filhos salvos é o meu objetivo maior, mas olhando para a palavra do Senhor, a genuína conversão do coração dos nossos filhos não afasta o dever de alimentá-los com a palavra e guiá-los no caminho da verdade. Nós precisamos caminhar juntos, nós que já somos adultos. Imagina os nossos filhos. Nós precisamos
caminhar com eles, mostrar para eles, enfrentar as circunstâncias da vida, estudando sempre a palavra de Deus. É um pastoreio diário, em meio a circunstâncias concretas do que eles estão vivendo, aplicando as Escrituras de maneira bem objetiva e concreta nas circunstâncias que eles estão vivendo, para levar os nossos filhos aos pés da cruz com o coração convertido, a apontar para a cruz de Cristo, onde nós encontramos graça, perdão e esperança. Eu ouço muito lá em casa a seguinte frase: mas todo mundo peca, eu não consigo ser diferente, eu só consigo fazer errado. E a gente diz: filho, é verdade, filha, é verdade, todo mundo peca, mas é em Cristo que você vai encontrar graça e perdão. Todos nós precisamos perseverar na busca pelo caráter de Jesus. Ensine isso aos seus filhos. Aponte para a cruz de Cristo, para o Evangelho, em tudo que você for fazer com Ele, em todo o tempo. A santificação é desenvolvida na vida toda. Mesmo se o seu filho já é convertido, já fez profissão de fé, já demonstra, que tem realmente Cristo como seu Senhor e Salvador, caminhe com Ele na caminhada de santificação, que é para toda a vida, que só vai se encerrar quando Jesus voltar e nos resgatar. E está aí o princípio, de que nós devemos ensinar aos nossos filhos a palavra, buscar a salvação deles. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa é a vida do pai e da mãe. Não é ver o filho convertido e abandonar, estar livre, não, é caminhar com ele durante todo o tempo. E aqui por último, o culto doméstico. Como é que o culto doméstico também pode ser um objetivo não bíblico? Muitas vezes a gente coloca o culto como o cumprimento de uma rotina. A gente já se perdeu naquilo que está ensinando, não tem mais uma sistematização, a gente não procura ver realmente o que nossos filhos estão entendendo. Não, estamos fazendo culto, orando, lendo aqui um versículo e tal, está cumprida a tarefa. Vira uma mera formalidade familiar. Não, nós temos que fazer o culto, e a gente tem que ter cuidado para não cair nisso mesmo. O pastor Sávio já nos chama a atenção aqui sempre sobre uma vida devocional por mera formalidade. E nosso culto doméstico em casa não pode ser sempre simplesmente um cumprimento de obrigação. Pá, bati o ponto hoje, beleza, cumpri o culto. Meu objetivo aqui com esses meninos está cumprido, porque Deuteronômio 6 diz que eu tenho que ensinar a palavra, eu ensinei, pronto, hoje está ok. E às vezes o culto não reflete a vida espiritual da família. A vida prática da família está totalmente dissociada do culto doméstico. O alvo, meus irmãos, não é o culto em si. O alvo é conhecer ao Senhor. O culto é um instrumento para conhecermos a Deus em família. É um momento formal de instrução formativa. Os nossos filhos estão sendo formados em todo o tempo. Menino, não põe a mão, essa panela está quente, não chegue perto do forno. Isso tudo é formação. Não fale assim, você está sendo rude. Cumprimente o vizinho. Dá a vez para o seu amiguinho. Nós estamos formando os nossos filhos com tudo isso. Mas às vezes a gente puxa alguma questão pontual na vida de um filho ou de todos os filhos e podemos tratar no culto. Um problema que aconteceu, uma questão, trazer para a palavra de Deus e usar o culto como um momento formal de instrução formativa. Trazendo para ele a palavra de Deus. É um momento de pastoreio, um momento de compartilhar, um momento de alimento espiritual, com foco sempre na palavra do Senhor. O culto é um momento de ensino, de oração, de memorização de versículos. Ensine os seus filhos a orar no culto. Como é que a gente ora? Ensine versículos para ele nesse momento de culto. Escolha um cronograma de estudo para seguir com ele nesse momento de culto doméstico, buscando o conhecimento de Deus. E o mais importante, deve haver uma conexão verdadeira entre o culto doméstico e a vida prática espiritual da sua família. Se lá no culto você está ensinando uma coisa que você não está vivendo, se no culto você está ensinando uma coisa que seu filho não vê na sua vida diária, peça a Deus misericórdia. Porque o culto como mera formalidade, só para dizer que está fazendo, só para bater o ponto, irmãos, é um objetivo não bíblico e a gente precisa modificar isso. Nós precisamos trazer os princípios da palavra para o nosso culto doméstico.
Quando os meninos eram bem pequenininhos, a gente pegava essas bíblias durinhas do bebê. Eles tinham um monte, ganharam de tudo quanto foi vó, tinham várias. Nós estudamos aquelas bíblias todas. Acabava uma, a gente pegava outra. Acabava uma, e lá tem as principais historinhas, essas historinhas mais lindas da palavra de Deus. À medida que eles foram crescendo, a gente foi aumentando o tempo da história, né? Criando outras estratégias. Hoje a gente estuda, a gente tem um chamado caderninho do coração. Nós estamos estudando as virtudes e os pecados. Estamos no pecado da idolatria, em contraponto com o primeiro mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Eles já sentam, já conseguem ler a Bíblia, escrevem, pontuam os seus próprios pecados. Isso tem sido uma bênção. Temos estudado também a palavra de Deus, o que é a Bíblia, cada livro que eles representam na Bíblia, eles decoraram a ordem cronológica, já estão conseguindo abrir os textos. Isso tem sido muito bom, isso tudo em momento de culto. Então a gente precisa sistematizar alguma coisa para trazer ao momento de culto o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor. Texto lindo, que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. A caminhada do culto doméstico nos ajuda a cumprir essa responsabilidade. Paulo Beto já me perguntou: mãe, quem foi que ensinou o vovô a amar o Senhor, a obedecer à Bíblia? Eu falei: foi a vovó, a sua bisa. Ela ensinou o vovô me ensinou, eu estou ensinando para você, e você vai ensinar seu filho. E ele achou assim interessante, e olha que beleza, que coisa linda, que maravilha, de geração em geração, nós vamos mostrando aos nossos filhos quem é Deus. Como eu gosto muito de livro, eu trouxe essas indicações. Esse livro, Adoração no Lar, é um livreto, é um livrinho desse tamanhozinho, bem fininho assim, da editora Fiel. Esse homem, Joel Bick, é um homem piedoso, um pastor de Deus, assim, um homem de Deus. Ele escreveu esse livro, mudou minha vida sobre culto doméstico. Eu li, tem 4 anos, eu li no finalzinho de 2012. Mudou minha maneira de guiar o culto doméstico lá em casa, né? Adoração no Lar, da editora Fiel. Aquele ali eu ganhei do meu cunhado Carlos Henrique, tem pouco tempo, ainda não li. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. É um livro também da editora Fiel, e eu entrei no site para ver, tem recomendações do próprio Ted Tripp, do pastor Joel Bick, que escreveu esse de cá, e de John MacArthur. Então, mesmo não tendo lido, eu tenho coragem de dizer aos irmãos, porque as recomendações são fortes. Aquele de lá. E esse aqui, 101 ideias criativas para o culto doméstico, de David Merck, é muito bacana. Se você está em dúvida como ensinar oração, como ensinar, tem técnicas de memorizar versículo, ensina umas dicas nas histórias e tal, é bem bacana. Esse aqui eu tenho também. Adoração no Lar eu tenho também. Se os irmãos quiserem emprestado, o de lá eu tenho também, só não li ainda. E são da editora Fiel. Estou indo da editora Fiel mês que vem. Se os irmãos quiserem encomendar, eu posso trazer. Qual é o resultado, meus irmãos, dos nossos propósitos, bíblicos ou não bíblicos, na educação dos nossos filhos? Qual é o resultado das nossas aplicações, da aplicação das habilidades desenvolvidas, da boa educação, do bom comportamento, do objetivo de ver filhos salvos, do culto doméstico? Qual é o resultado disso na vida dos nossos filhos? Se você optou pelos objetivos não bíblicos, seu resultado será esse. O caminho para alcançar os objetivos não bíblicos afasta os nossos filhos de Deus. Porque o caminho dos objetivos não bíblicos, eles ensinam que quem é mais importante no mundo sou eu mesmo, é a criança mesmo. O foco é muito em si mesmo, é muito egoísta, muito autocentrado. E isso leva os nossos filhos para longe de Deus e da palavra. Nós não precisamos, em momento nenhum, reforçar um ego, porque isso a gente já tem sobrando. O nosso coração, ele veio assim, errado, para achar que o mais importante sou eu. E a gente precisa lutar para ensinar o contrário, para aproximar os nossos filhos do Senhor. O objetivo não bíblico, os objetivos não bíblicos nos dão como resultado a perda dos nossos filhos,
O livro traz perda entre aspas, eu não coloquei ali, devia ter botado. Nós vamos perder os nossos filhos. Não vamos conseguir nos aproximar deles do seu coração, das lutas que eles passam, de suas crises, dos seus problemas. A gente perde os meninos e eles vão viver do jeito que quiserem, com os conselhos que eles encontrarem, de acordo com o seu coração e suas próprias vontades. Fugir dos objetivos da palavra de Deus vai nos fazer perder os nossos filhos. E nós ensinamos a doutrina do materialismo e o império da satisfação pessoal. O que importa é você ser assim, ser assado, é ter, é construir uma vida confortável, feliz, bem-sucedida para você. O que importa é como você vai estar se sentindo e etc. E aí vira um império mesmo da autossatisfação e da luta pelas coisas deste mundo, pelos valores terrenos. Mas se optamos pelos objetivos bíblicos, os nossos filhos perceberão que a vida abundante e plena consiste em conhecer a Deus e servi-lo. Eles vão perceber que a vida só vale a pena, só faz sentido de verdade, verdadeiramente, quando ela está centrada em Deus. Quando o nosso esforço primeiro é glorificar e honrar a Deus sobre todas as coisas. Aproveite cada momento da vida com seus filhos para mostrar isso para ele, para mostrar ao Senhor o quanto vale a pena servi-lo, o quanto vale a pena amá-lo. Os nossos filhos têm que impressão de nós a respeito do serviço ao Senhor? É o cansaço de acordar cedo, vir para a igreja, é aquela dificuldade na hora do culto, porque eu também estou muito cansado, é aquele jeitinho que eu vou dar para cumprir a palavra de Deus meio mais ou menos, Qual é a impressão que os nossos filhos têm a respeito de nós como pais? Como é que nós mostramos para eles a vida com Deus? Se o nosso objetivo é orientá-los na palavra do Senhor, eles vão perceber que a vida abundante e plena está em Deus e vão servi-lo de todo o coração. Encontrarão identidade e segurança no Senhor. Eles vão se ver nos braços de Deus e vão saber que ali eles estão seguros, estão abençoados. Terão prazer em observar e cumprir as Escrituras em cada circunstância da vida. A Bíblia não vai ser um livro de histórias muito legais, muito diferentes, mas de coisas distantes que não tem nada a ver com o que eu vivo. A Bíblia será um livro aplicável dia após dia, nas brigas da escola, nos momentos em que ele se sentir menosprezado, até mesmo em casa, nas brigas com os irmãos, nas suas circunstâncias diversas, nos medos que os nossos filhos têm, nas questões do coração que eles enfrentam. Eles vão ter nas Escrituras a aplicação da palavra do Senhor em cada uma das suas circunstâncias. Irmãos, traçar os objetivos é muito importante para guiar o seu pensamento e te dar perseverança na caminhada, para que você não se perca, para que você tenha um foco. Não, eu preciso ter paciência, controlar minha ira, porque eu estou aqui focado em mostrar ao meu filho o quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Traga a sua mente dia após dia. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? Não. Eu consigo? Não. Mas é na cruz que a família deve estar focada. Nós estamos focados na palavra, na cruz, no sacrifício de Jesus, é na graça de Jesus, é nele que nós vamos encontrar capacidade para seguir essa caminhada. E esses resultados aqui, eles não dependem da gente. Às vezes, não, se eu cumprir certinho aqui essa metodologia, o resultado vai ser esse. O resultado está nas mãos do Senhor, e é o que nós esperamos, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são filhos da aliança, estão debaixo da aliança, e Deus se agrada em abençoar o povo da sua aliança. Persevere, ore, busque a Deus, não tenha medo em não se conformar com os métodos atuais, da maneira como as crianças têm sido orientadas hoje. Ande mesmo pela contramão, porque o que vale é construir um castelo firmado na rocha que é Jesus. O que vale é trilhar um caminho, uma escada de degraus assim difíceis, complicados, mas que vai nos levar para o reino dos céus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina verdadeiramente. Tu sabes
da ansiedade que sentimos, ó Deus, a respeito deste assunto. O quanto nós desejamos, ó Pai, ver nossos filhos servindo ao Senhor de todo o coração. Ajuda-nos como pais a termos objetivos bíblicos para a criação dos nossos filhos. Isso, Senhor, porque precisamos honrar a Ti, temer ao Senhor, glorificar ao Senhor, sermos obedientes à Tua palavra no ministério que o Senhor nos confiou. E rogamos humildemente a Tua graça nos resultados que irão brotar na vida dos nossos filhos, que não pertencem a nós, pertencem a Ti, e por isso Te buscamos de todo o nosso coração. Abençoe cada um destes irmãos e suas famílias, estenda a Tua mão sobre eles, trazendo graça, misericórdia, perseverança na caminhada, e nos ajude, ó Deus, a ter uma vida plena no Senhor, leve no Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.